Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Pili de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 12ª aula. Pessoal, aí no caderno 2, tá? Na página 11, tá? Continuando aí, a pintura na Grécia, tá? Os povos da antiguidade foram os gregos. Dos povos da antiguidade foram os gregos que mais apresentaram uma produção cultural mais livre. Essa produção procurou valorizar especialmente ações humanas, pois eles acreditavam que o ser humano era a criatura mais importante do universo. As imagens de seus reis e heróis eram um objeto belo em si e representavam a inteligência, a justiça e a dedicação ao bem-estar do povo e da democracia. A pintura realizada pelos artistas gregos era geralmente feita na própria estatuária, em painéis, nas paredes e em vasos denominados ânforas. Bom, ânforas são aqueles vasos estilizados da Grécia Antiga, tá? Modelados em barro e aí de formato meio ovoide, né? E possuem duas alças laterais, ânforas. Bom, a gente pode ver sacrifício de um cordeiro no século 6 antes de Cristo, tá? Bom, a pintura feita em ânforas e em utensílios possuía motivos circulares e semicirculares, dispostos simetricamente. Essa pintura é conhecida pelo equilíbrio de sua forma e pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. No começo, os desenhos eram compostos por formas geométricas elementares. Como a gente pode ver aí, um jarro do século 6 a.C., quer dizer, 600 anos antes de Cristo. Agora a gente vê um jarro da civilização grega, isso não tem data, tá? E outro jarro, na verdade é um vaso, né? Do século 5, 500 anos antes de Cristo. Tá? Com o passar do tempo, esses desenhos foram se tornando mais elaborados, surgindo representações de plantas e animais decoradas com adornos, com enfeites, chamados de meandros. Bom, meandros eram padrões, né, de decoração sinuosos, curvos ou em zigue-zague, que se repetem ao longo de um suporte, que pode ser uma parede, um beiral ou um entorno de um vaso, no caso, né? Então, somente no período denominado de arcaico, que vai aí do século 8, tá? Entre o século 8 e 6 a.C., os artistas gregos começaram a incluir figuras humanas nas pinturas. Então, a técnica utilizada nas imagens era a das figuras negras, ou registros de pintura negra em cerâmica, que consistia em figuras negras pintadas em um fundo na cor natural do barro cozido. Então era o que? Os vasos vermelhos, mas o fundo ele era pintado em preto, né? O fundo já era a própria cor do barro cozido, tá? Você sabia que foi em Atenas que pela primeira vez artistas assinaram suas obras? A primeira obra encontrada assinada pertenceu a Sófilos, mas o nome mais famoso é Exéquias, conhecido por suas cenas de batalha. Clítias também era outro ceramista conhecido por suas requintadas pinturas em vasos. Bom, aí a gente vê uma ânfora de figuras negras representando Aquiles e Ajax jogando dados, cerca de 540 a.C. a 530 mais ou menos antes de Cristo. E aqui a gente vê uma cerâmica de figuras negras, o século vai mais ou menos do século 6 antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Bom, as representações da pintura com finalidade de decoração consistiam de narrativas que mostravam cenas de batalhas e cenas do cotidiano. As personagens estavam geralmente posicionadas de perfil, de lado, né? Então a cerâmica de figuras vermelhas, ou registro de pintura vermelha em cerâmica,
foi outro estilo utilizado pelos artistas gregos. Esse estilo substituiu o registro de pintura negra em cerâmica. A técnica consistia em pintar o fundo da imagem de preto e deixar a figura em si sem pintar. Era o contrário agora, né? Assim, quando o vaso de barro era cozido, as figuras ficavam em tom avermelhado. Essa técnica foi desenvolvida por volta de 530 a.C. pelo pintor de Andócides. Tá aí, ó. É o contrário, né? Temos uma cerâmica de figuras vermelhas, tá? Cerca de 480 a.C. E aí uma cerâmica de figuras vermelhas sem data, nesse caso. Bom, o registro de figuras vermelhas em cerâmica é considerado o maior aprimoramento da pintura em cerâmica grega. A maioria dos vasos presentes nos museus foi produzida nesse estilo. Tá? Bom, agora a pintura como memória em diferentes épocas. Então, a arte da pintura foi responsável pela formação da memória de vários povos e com isso contribuiu para a constituição da identidade de diversas civilizações em diferentes épocas, seja no Brasil, seja em outros países. Nesse sentido, podemos conhecer a história de uma determinada civilização pelos registros artísticos deixados por ela, mesmo que essa civilização não mais exista. Isso vale para a pintura e para outros procedimentos e linguagens da arte, como escultura, arquitetura, dança e música. Então a pintura muito contribuiu para o conhecimento de civilizações antigas, como por exemplo a forma como se trajavam, como se divertiam, o que comiam, como e onde viviam, suas crenças e costumes. Nesse aspecto também podemos saber como era a geografia dos lugares, a fauna, a flora e a relação dos seres humanos com o ambiente em que viviam. Vamos conhecer agora como a pintura em seus diferentes gêneros contribui, para a preservação da memória e para o entendimento de diferentes épocas, incluindo os dias de hoje. Bom, temos a pintura decorativa. Então a pintura decorativa está presente em várias culturas desde as mais remotas épocas. Pela pintura aplicada na decoração é possível saber como viviam os povos antigos, pois muitas informações deles estão contidas nas imagens representadas. Os temas utilizados na pintura decorativa são variados. Podem ser padrões geométricos, símbolos ou mesmo imagens figurativas. Vamos conhecer um pouco da cultura romana por meio da arte decorativa? Vamos lá. Então, os temas utilizados pelos artistas para decoração nas residências eram as paisagens rurais ou marinhas, fauna e flora, natureza morta, que são aqui sem movimento, cenas de caçadas e cenas históricas de heroísmo. O procedimento usado nas pinturas murais era o fresco ou afresco. Tal nome se deve ao fato de o artista pintar em paredes com argamassa ainda fresca. Isso permitia que a tinta adentrasse na massa, o que tornava a pintura mais resistente. Essa técnica posteriormente recebia uma camada de cera que avivava as cores, ajudando também na conservação. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos advém das ruínas das cidades romanas de Herculano e Pompeia, soterradas pelo vulcão Vesúvio no ano de 79. A gente está vendo um afresco romano, numa parede sem data, tá? Você sabia? Os pigmentos utilizados pelos artistas romanos para produzirem suas pinturas eram feitos de metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira e seivas de árvores. Bom, a pintura ilusória agora. Então, as vilas romanas, a residência da população mais abastada, quer dizer, mais rica, eram um verdadeiro acervo para as artes. Esculturas, mosaicos e pinturas eram aplicados na arquitetura. Essa prática, além de deixar o ambiente mais belo e agradável, agregava status social para seus moradores. Então a decoração era suntuosa e as paredes eram ornamentadas com enormes murais. Como a gente pode ver aí um afresco em Pompeia no século I. E aí também um afresco em Nápoles no século I a.C. Todas cidades italianas. Bom,
Os artistas faziam suas pinturas utilizando um recurso de efeito óptico. Esse recurso simulava perspectiva em parede, com portas entreabertas, janelas para jardins inexistentes, belos pomares com aves e outros animais. Tal efeito decorativo proporcionava, além de beleza, a ilusão de uma projeção e ampliação do espaço, trazendo a sensação de ser mais amplo. Quer dizer, era uma imagem ilusória, mais idealizada, né? Que eles gostariam que existisse. A pintura de retratos agora. A arte de retratar consiste na representação de uma figura individual ou em grupo, elaborada a partir do modelo vivo, documentos, fotografias ou com auxílio da memória. Historicamente, a arte de retratar pessoas atendia especificamente às classes sociais mais abastadas, quer dizer, mais ricas. Na Europa, a propagação da pintura de retratos adveio primeiramente dos anseios da corte e da burguesia de projetar suas imagens socialmente. Tal prática contribuiu para que conhecêssemos essas pessoas, suas fisionomias, a forma como se vestiam e o contexto em que viviam. A pintura do retrato, portanto, configurou-se em uma forma de constituir a memória da pessoa, ocupando um lugar destacado na arte em todo o mundo e sendo produzida em diferentes estilos. O retrato possui finalidades diversas, comemorativas, religiosas, funerárias, relativa à morte, etc. Com o tempo, a pintura do retrato de algum membro da família ou do grupo familiar tornou-se mais comum. Além da pintura, os retratos podem ser produzidos em outros suportes, como escultura, gravação, fotografia, vídeo e mídia digital. Bom, a gente pode ver, esse quadro chama Artista Pintando o Retrato de uma Musicista, que é o feminino de músico, de Marguerite Gerard. Foi feito em cerca de 1803, é um óleo sobre tela de 61 centímetros por 52 centímetros mais ou menos, tá? Bom, só para lembrar que Marguerite Gerard foi uma pintora e gravurista francesa, tá, de sucesso, que trabalhava no estilo rococó, tá? No estilo rococó, que é um estilo bem elaborado, cheio de ornamentos, especialmente na arquitetura, uma arte de decoração combinada com assimetria, curvas, tá, de origem, de rolagem, douração, cores brancas e pastel, enfim. E ela foi bastante conhecida porque ela teve uma de suas pinturas compradas por Napoleão Bonaparte, que é a Clemência de Napoleão. Ela morreu aí com 76 anos, tá bom? Bom, só para se situar. Depois nós vemos aí o retrato. O retrato pode ter variações de registro, como o comprimento total da pessoa, meio comprimento, cabeça e ombros, também chamado de busto, cabeça e rosto cheio. Pode também ter a posição de perfil, ou de 3/4, que é meio de perfil, que significa o corpo ligeiramente voltado para o lado, só um pouquinho assim. Então, o autorretrato, que é quando o pintor se pinta, ou seja, quando o artista retrata a si mesmo, segue o desenvolvimento do gênero do retrato, sendo explorado por artistas de diferentes estilos e épocas. Geralmente o tamanho do retrato é uma consideração importante. Retratos enormes destacam o poder ou a importância da pessoa retratada, mas isso não significa que retratos de pequeno porte tenham menor projeção. Existem diferentes possibilidades para a composição de um retrato. Na maioria dos casos, os retratos figuram um olhar sério do retratado, com os lábios fechados. Mesmo assim, é possível uma gama de emoções sutis, desde uma ameaça silenciosa até um delicado contentamento, como se vê no retrato mais famoso da história do Ocidente, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1519. Que a partir do século XX, os retratistas começaram a produzir tendo em vista a personalidade do retratado, em detrimento de elaborar uma cópia da fisionomia. Os artistas também imprimiam novas técnicas, empregando diferentes materiais em suportes distintos. Bom, a gente pode ver a famosa Mona Lisa,
o sorriso singelo de Mona Lisa, né? Ou La Gioconda, cerca aí de 1503, foi feito 1503 e 1506, é um óleo sobre madeira de 77 por 53 centímetros, né? Bom, Leonardo da Vinci dispensa apresentação, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ele faleceu muito cedo, com 67 anos. Enfim, ele foi um grande, talvez o maior, pessoa mais inteligente do mundo até hoje, né? Ele foi várias coisas, não foi só pintor, ele foi escultor, ele foi arquiteto, ele foi engenheiro, ele foi matemático, ele foi filósofo, ele foi químico, ele foi botânico, ele foi geólogo, ele foi cartógrafo, ele foi físico, ele foi mecânico, ele foi inventor, ele foi anatomista, ele foi escritor, ele foi poeta e foi músico. Tá bom para você ou não? Nossa, é demais, né? Além de ter sido um polímata, né? O conhecimento não está restrito a uma só área. É impressionante, né? Então, como ele foi tudo isso, ele foi um polímata. Dizem que ele foi um polímata, tá? Maravilhoso. Bom, e aqui a gente vê um autorretrato com chapéu de feltro, é o nome desse quadro, de Vicente Van Gogh, tá? É feito entre 1887 e 1888, né? Um quadro, um óleo sobre tela de 44 centímetros por 37, né, centímetros mais ou menos. Bom, Van Gogh também, chamado de Vicente William Van Gogh, né? Ele morreu muito jovem, com 37 anos, tá? Dispensa comentários também, né? Foi considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental, apesar de ter vendido apenas um quadro em vida, né? Mas ele criou mais de 2.000 trabalhos ao longo de um pouco mais de uma década. Em 10 anos ele fez 2.000 trabalhos, incluindo 860 pinturas a óleo, grande parte concluída aí nos seus dois últimos anos de vida, tá? Que inclui paisagens, natureza morta, retrato, autorretrato, sabe, sempre com aquelas características dramáticas, vibrantes, né? Além de pinceladas impulsivas, expressivas, que contribuíram aí para a fundação da arte moderna, né? E trouxe uma distinção muito única para o estilo do pintor, tá? Eu não vou me aprimorar muito não, porque é muita coisa. Depois a gente vê aqui um óleo sobre cimento, tá? Chamado Como Posso Te Contar, uma pergunta, que é o nome da obra, de Donatella Marraone, tá? Foi feita aí em 2016, tá? Só para Donatella Marraone, ela começou a sua magnífica jornada no mundo da arte em 95, quando ela frequentou a Academia de Belas Artes de Perugia, na Itália, né? Graduando-se em 98, com honras de primeira classe. Então, nesse mesmo ano, ela mudou-se para a Inglaterra, onde viveu durante 5 anos. Aí ela começou a expor na Itália, no estrangeiro, prestigiadas galerias privadas, locais públicos também, recebendo de imediato importantes prêmios, né? E o consenso da crítica especializada. Em março de 2014, ela recebeu o prêmio do diretor da galeria Selenogrand, na Rússia, né? E começou a expor e vender suas obras em todo o mundo, tá? Bom, depois nós vemos aí Navegando para a Ilha dos Pássaros, tá? Que é um óleo sobre tela de William Barhart, feito em 2019, tá? O William Barhart, ele diz, né? Sempre fala que a obra dele é uma exploração do drama, das complexidades emocionais, das realidades mentais e espirituais dessa experiência humana em que estamos suspensos, e das verdades universais que transcendem as fronteiras de classe social, política, nacionalidades, religião e até mesmo tempo em si, tá? É maravilhoso o artista. Bom, a palavra retrato vem do latim retrahera, quer dizer copiar. Por essa razão foram muito utilizados nas academias e escolas de arte, os modelos vivos que facilitaram assim um aprendizado do ofício e o domínio da técnica, garantindo um resultado mais realista, tá?
Agora vamos falar sobre o paisagismo na pintura. Bom, o paisagismo é um gênero de pintura que representa cenas da natureza, como montanhas, rios, vales e florestas. Sua origem são miniaturas do século XVII, que vai de 1601 a 1700, que serviam de fundo para algumas figuras principais. Por exemplo, em geral, a arte de paisagens retrata a superfície da terra. Mas também existem outros tipos de paisagens, que são inspirados por sonhos, ou seja, não remetem ao que vemos na realidade. Existem também as paisagens urbanas, nas quais a arquitetura é o elemento que as compõe, quer dizer, a decoração de prédios, né? Na pintura ocidental, a paisagem pouco a pouco foi adquirindo cada vez mais importância. Antes de se tornar um gênero, ela era usada como fundo de quadros de um outro gênero. Bom, observe a paisagem ao fundo de um retrato e de uma cena histórica. Por exemplo, esse retrato é um óleo sobre tela, tá? Chamado A Beira-Mar, de Pierre-Auguste Renoir, tá? Feito em 1883. Tem 92 centímetros por 70 e poucos centímetros, tá? Bom, lembrando que o Pierre-Auguste Renoir é um artista francês que foi um dos principais pintores do desenvolvimento do estilo impressionista, tá? Então, como celebrante da beleza e especialmente da sensualidade feminina, já se dizia que Renoir é o representante final de uma tradição que vai diretamente de Rubens, que foi um pintor brabantino do estilo barroco, né, até o Watteau, que é conhecido como Antônio Watteau, né, que foi um pintor francês do movimento rococó. Bom, então o Auguste Renoir ele foi pai do ator Pierre Renoir, tá? Foi um ator de teatro, de cinema francês, e do cineasta Jean Reno, tá? Que foi cineasta, escritor, argumentista, encenador e ator francês também. Enfim. Só para a gente contextualizar. E também tem Independência ou Morte, de Pedro Américo, feito em 1888, é um óleo sobre tela, muito grande, 4 metros e 15 por 7 metros e 60, tá? Um quadro maravilhoso aí. E Pedro Américo nasceu na cidade de Areia, na Paraíba, né? Foi falecer em Florença, na Itália, né? Com apenas 62 anos. Mas ele foi, além de pintor, um romancista, poeta, cientista, teórico de arte, ensaísta, filósofo, político e professor, tá? Brasileiro. Lembrando que ensaísta é uma obra de reflexão que versa sobre determinado tema, tá? Mas ele é mais lembrado como um dos mais importantes pintores acadêmicos, né? E que segue uma regra da escola acadêmica, né? Deixando obras de impacto, extremamente impactos nacionais aí. Bom, observe como os elementos da cena se sobrepõem enquanto a paisagem é secundária e está em segundo plano. Então a paisagem passou a ter uma projeção a ser vista como um tema a partir do olhar de alguns artistas, que, em viagem, passaram a registrar, por meio de desenhos e pinturas, os lugares que viviam. Assim, a memória desses lugares se preservava sob a forma das representações feitas pelos artistas. Os registros de viagem do artista alemão Albrecht Dürer, nasceu em 1471, faleceu em 1528, aparecem entre as primeiras paisagens realizadas. Dessa forma, a pintura durante muito tempo foi recurso utilizado para mostrar como eram os lugares, o tipo de vegetação, os rios e lagos e as construções, né? Bom, a gente está vendo aí a vista de Trent, de Albrecht Dürer, feito em 1494, tá? É um guache sobre papel de 23 centímetros por 35 centímetros, tá? Um quadro bem pequeno. Lembrando mais uma vez que Dürer foi um gravador, pintor, ilustrador e matemático e teórico de arte alemão, tá? E provavelmente o mais famoso artista do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas aí do século XVI, de 1501 a 1600, no seu país e nos Países Baixos, tá? Faleceu com 56 anos.
beleza? Só para a gente contextualizar. E no século XIX, que vai de 1801 a 1900, a natureza alcança um plano de destaque por meio de uma das inovações da arte, a prática da pintura ao ar livre. Os artistas saem de seus ateliês e passam a ter um contato direto com a natureza e a representar na tela as mudanças de luz ao ar livre e o movimento das nuvens no céu e das águas dos rios e mares. A pintura capta as variações da natureza. Na pintura de paisagens, no século XIX, a observação da natureza se dava a partir de impressões do artista e sensações visuais imediatas. Essas impressões que o artista registrava deram um nome ao movimento artístico chamado impressionismo. Aí a gente vê Crepúsculo em Veneza, o nome desse quadro, de Claude Monet, feito em 1908, é um óleo sobre tela de 65 centímetros por 92,4 centímetros, tá? Quase 1 metro aí. Lembrando que Claude Monet, ou Oscar Claude Monet, é o nome completo dele, tá? Foi um pintor francês e o mais célebre entre os pintores impressionistas. Só para você ter uma ideia, o termo impressionismo surgiu a partir de uma crítica a um dos primeiros quadros de Monet, chamado Impressão, Nascer do Sol, feita a obra, essa crítica, pelo pintor e escritor Louis Leroy. Impressão, Nascer do Sol, eu bem o sabia, pensava eu, justamente se estou impressionado é porque há lá uma impressão, e que liberdade, que suavidade de pincel, um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha. Então a expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, né? Mas Monet e seus colegas adotaram o título tendo consciência da revolução que estavam a iniciar na pintura, tá? Daí Claude Monet, ele faleceu com 86 anos, né? Ele morreu de câncer de pulmão. Bom, depois temos a pintura de paisagens no Brasil, que foi originada pelos pintores estrangeiros que aqui chegaram no período da colonização. As primeiras paisagens surgiram pelos artistas holandeses vindo na comitiva do Conde Maurício de Nassau, quando este invadiu o que é hoje o estado de Pernambuco. Então os artistas pintavam as paisagens brasileiras para que os europeus conhecessem o que seria a Nova Holanda. Por exemplo, a gente está vendo aí Engenho de Açúcar, né, que é uma paisagem brasileira, de Franz Post, feita em 1660. Um óleo sobre madeira, tá? É de 71 por 91,5 centímetros. Tá? Bom, posteriormente, já com a família real portuguesa assentada no Rio de Janeiro, vieram os artistas franceses, na chamada Missão Artística Francesa, com o intuito de introduzir o ensino das artes no Brasil e fundar, como foi fundada, a Academia Imperial de Belas Artes. A academia contou com diversos nomes entre professores e alunos que mostraram por meio de suas pinturas as paisagens do país. Lembrando que o Jean-Baptiste Debré, tá, foi professor da Academia Imperial de Belas Artes, exímio artista da Missão Artística Francesa, retratou em suas pinturas o cotidiano do Brasil, da época imperial, englobando a oligarquia, né? Quer dizer, a elite, a população em geral e a vida dos africanos escravizados na época. Pintou também acontecimentos do período anterior à independência do Brasil. A primeira bandeira da história do Brasil independente é uma de suas obras mais importantes. A gente pode ver também aí, ó, uma litografia, que é uma pintura feita através de litografia, né, que quando pinta na pedra, aquela reação química e imprime no papel, chamado Vale da Serra do Mar, de Jean-Baptiste Debré, feita entre 1834 e 1839. Tá? Jean-Baptiste Debré. E que foi realmente, ele não foi só pintor, ele foi desenhista, né? Além de professor, lógico, né? Francês, e ele faleceu com 80 anos, tá? E com certeza o Brasil deve muito a esse senhor por conta das suas
das suas pinturas, principalmente na Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que foi um álbum iconográfico, né, do pintor, desenhista e professor que fez aí um documento da nossa natureza, do homem, da sociedade brasileira aí no início do século XIX. Tá bom? Bom, aí a pintura de paisagens no Brasil ganhou uma nova configuração com o movimento modernista, que trouxe registro de paisagens com cores mais vibrantes e formas mais livres do rigor acadêmico, né? Que o modernismo brasileiro constituiu em um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e sobre a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, que vai de 1901 até o ano 2000, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas, valorizando elementos da cultura brasileira. Como a gente pode ver aí o Farol, o quadro Farol, de Anita Malfatti, feito em 1915, que é um óleo sobre tela de 46 centímetros por 61 centímetros, tá? Lembrando que a Anita Malfatti nasceu em São Paulo, faleceu em São Paulo também, com 74 anos. Foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora ítalo-brasileira, tá? Anita Malfatti era portadora de deficiência motora e é considerada pioneira da arte moderna no Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, depois a gente vê a pintura como forma de comunicação. Então as pessoas comunicam-se com seus semelhantes de várias maneiras. Uma delas é a linguagem artística. Esse poderoso meio de comunicação traz até nós as impressões do artista sobre diversos temas, seja por meio de uma música, um filme, uma dança, uma pintura. A arte sempre nos comunica algo. Observe as imagens e perceba que diferentes expressões da pintura comunicam algo semelhante. Por exemplo, a gente vê aqui Futebol, de Cândido Portinari, de 1335, que é o óleo sobre tela de 97 por 130 centímetros, e aqui Fragmentação e Seleção, de Suzanne Warton, feito em 2010, que é um óleo sobre tela de 50 centímetros por 100 centímetros, ambos com o tema futebol, mas em contextos diferentes, né? Para vocês terem uma ideia aí. Lembrando que o Cândido Portinari, né, o nome correto, Cândido Portinari, ele nasceu em Brodowski, né? Brodowski, que é um município da região nordeste do estado de São Paulo, tá? E faleceu no Rio de Janeiro, com 58 anos, faleceu jovem. Foi um artista plástico brasileiro. Portinari ele pintou mais de 5.000 obras, de pequenos esboços e pinturas de proporções padrão, como o Lavrador de Café, até os gigantescos murais, como os painéis Guerra e Paz, representados à sede da ONU em Nova York em 1956, e que em dezembro de 2010, graças ao esforço do seu filho, retornaram para a exibição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, Portinari é considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, sendo o pintor brasileiro a alcançar maior projeção internacional, tá? Bom, e a Suzanne Rompton, né? Suzanne Rompton, ela tem também é uma artista visual, educadora em formação, né, pela Universidade UFRGS. Ela tem uma linguagem preferencial que seja pintura sobre tela, realizou pesquisas em várias frentes. Ela diz que a arte não tem fronteiras em suas diversas manifestações, e passear entre elas torna mais rico o prazer, né, o cotidiano. Então, uma solução encontrada em determinada técnica muitas vezes resolve questões ligadas à outra. Então, atualmente, embora mais focada no trabalho de ateliê, ela oferece, entretanto, orientações à população, orientações à produção plástica e interessados em pintura em outras formas de expressões artísticas. Tá? Bom, as imagens comunicam não apenas o que está evidenciado na pintura, mas trazem o sentimento do artista e como ele representou suas impressões de mundo
utilizando tintas, pincéis e um suporte que pode ser uma parede, uma tela, uma folha de papel ou uma prancha de madeira, por exemplo. Vamos conhecer como a pintura é um importante recurso para comunicar algo. Observe a pintura a seguir. O que você consegue captar sobre ela? Esse quadro chama Guernica, de Pablo Picasso, de 1937, é um óleo sobre tela, de 351 por 782 centímetros, um quadro bastante grande, mais de 7 metros, né? De Pablo Picasso, grande Pablo Picasso, o nome dele é Pablo Ruiz Picasso, morreu com 91 anos, foi um grande pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Passou a maior parte da sua vida na França. Ele é conhecido como cofundador do cubismo, ao lado de Georges Braque, que foi um pintor e escultor francês que fundou o cubismo justamente com Pablo Picasso. Ele foi também inventor da escultura construída, o inventor da colagem e pela variedade de estilos que ajudou a desenvolver e explorar. Tá? Grande Pablo Picasso. Então, em uma época em que a fotografia não existia, a pintura era um meio de registrar e comunicar os acontecimentos, sempre buscando mostrar o que via, pensava, sentia, conhecia e imaginava. O artista, de diferentes épocas, comunicava-se por meio da pintura, nos mais variados estilos, representando momentos históricos, tragédias, denúncias, festividades ou fatos importantes ocorridos no mundo, como foi o quadro Guernica, do Pablo Picasso, que retratava as dificuldades, né, as tragédias da Guerra Espanhola. Bom, em diferentes momentos históricos e nos fatos importantes ocorridos no mundo, os artistas sempre inovaram as formas de comunicação em suas produções. Com isso, surgiram novas tendências para a arte e, especificamente, para a pintura. Você com certeza já teve contato com produções artísticas em que o artista fez uso da pintura, mas que esta não se configura nos formatos tradicionais, não é mesmo? Observe esta pintura em que de um artista brasileiro contemporâneo, o que ela comunica para você. Observe que há uma mistura de elementos aí com a pintura em alto relevo, né? E objetos. Chamado Pescador, de Wipe Dias, feito em 2019, é um óleo sobre tela de 1,45 m por 82 centímetros. A obra criada pelo artista não necessariamente precisa ter elementos figurativos evidentes. Os elementos que o artista disponibiliza em suas criações podem ser abstratos e podem também ser metáforas que representam mensagens que o observador vai captar de forma livre. Tá? Lembrando que o Wipe tem 75 anos, né, e vive de sua aposentadoria. Ele começou desenhando e pintando ainda criança na escola, com 7, 8 anos, desenhava tão bem que a professora pediu para ele que fizesse na sua frente, pois não acreditava que aquele menino desenhasse daquela maneira. Então ele chamou até o padre para confirmar o feito, né? E com 12, 13 anos, o Wipe ele foi incentivado por amigos a oferecer seus trabalhos nas lojas, né, importadoras das lojas pernambucanas, né? Dizia assim: era para abrir letreiros e fazer desenhos. Eles gostavam do meu trabalho e com isso passei a ganhar um bom dinheiro que ajudava bastante em casa, lembrou. Quer dizer, uma grande evolução para o menino que vendia bananas, né, pupunhas, picolés e garapa para ajudar nas despesas de casa, né? Até numa olaria o garoto trabalhou e ganhou dinheiro. Eita, nós, tá vendo? Tudo começa devagarzinho, mas tudo é possível. Pessoal, obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Anotem as dúvidas, façam perguntas, tá? Se você ficou com alguma dúvida, levanta a mãozinha, pergunta o que você quer. Não fique com dúvida, tá bom? Em sala de aula a gente conversa. Valeu, um beijo, tchau.